Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Eu quero falar hoje, de 3 verdades no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 3. 3 verdades, que pode nos ensinar, com esse versículo, do capítulo 13 do livro de Provérbios, que diz assim: quem guarda a sua boca preserva a própria vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Essa é a primeira verdade, gente, que a sabedoria se revela no controle das palavras, O que o Salomão quis dizer sobre isso nesse versículo, que fala ínteses, a pessoa faz em ínteses desse acontecimento. Salomão, ele nos ensina de uma pessoa sábia, ele não fala coisas impulsivas, coisas que pode assim falar maldosamente, que sai de coisas mais do coração. Mas antes de tudo, controlar a boca, controlar a língua, controlar o pensamento, com as consequências que vai levar a pessoa sobre as circunstâncias da falada das palavras. E a lição prática, desse primeira verdade, que são 3 itens, que nem tudo que é verdade precisa ser dito, A segunda, nem tudo que pensamos devemos ser falado. A terceira, o momento e a forma de falar são tão importantes quanto o conteúdo. Ou seja, nessas 3 lições práticas, a gente tem que ter discernimento, tem que ter sabedoria, e o momento certo é a hora certa de falar, porque dependendo da palavra pode matar, mas também dependendo da palavra pode levar bênção, para as pessoas que precisam escutar essa palavra, tá? E isso, gente, que nós como cristãos devemos desenvolver essa prudência, o domínio próprio para evitar conflitos, mágoas, arrependimento causado por palavras precipitadas, talvez até mesmo com nervosismo, com circunstâncias, que a gente fica nervoso também, dependendo de determinada ação, a gente fala as coisas frívolas, tá? A segunda verdade sobre esse versículo 13, capítulo 13, versículo 3 do livro de Provérbios de Salomão, que é a segunda verdade: as palavras têm poder para construir ou destruir, Ou seja, as nossas palavras podem influenciar profundamente a vida das pessoas, E uma dessas 3 lições, como falando palavras de incentivo, são 3 requisitos, 3 lições: restaurar alguém abatido, a segunda, fortalecer um sonho, e a terceira, gente, trazer esperança. Mas também tem a antítese sobre isso, Quais são essas antíteses? As palavras negativas que levam a pessoa, à ruína, a levar a pessoa a falar à beira da morte, E uma delas é ferir as emoções, a segunda, destruir relacionamentos, e a terceira, roubar a confiança e a motivação. Desses 6 itens, o que a gente devemos fazer? Devemos ter a consciência que Deus nos deu uma boca de transmitir vida, esperança, encorajamento, e não para espalhar críticas, destruição, fofocas ou desânimos, gente. Essas palavras têm poder. Quando tem a palavra de abençoar, abençoe. Se tiver ter palavras frívolas, não fala nada. Tenhamos ter também esse entendimento, esse discernimento, essa sabedoria para falar. A terceira verdade, que Deus deseja que a nossa boca seja instrumento de bênção,
como os nossos lábios devem produzir palavras que glorificam principalmente a Deus. A primeira coisa é levar a Ele, exaltar Ele, bendizer Ele, edificar Ele e também transmitir para as outras pessoas que o Senhor Jesus Cristo Ele é Rei e Senhor e veio para trazer, né, salvação para as pessoas que creem nele como o único suficiente Salvador. E uma das lições, né, que a boca abençoará as outras pessoas são 5 itens aqui. A primeira é encorajar, a segunda, consolar, a terceira, gente, ensinar, a quarta, orientar, a quinta, fortalecer a fé. O que essas palavras de encorajamento, essas palavras que abençoam as pessoas, que quer dizer o quê? É refletir numa única coisa, sermos imitar a Cristo, imitar a Ele, louvar a Ele, exaltar a Ele, bendizer a Ele. E com isso, gente, a gente tentarmos, né, ser parecidos com Cristo, a gente não tem como a gente falar palavras vãs, palavras frívolas, as palavras que podem destruir uma pessoa. E em cima disso, ontem, eu e minha esposa, nós vimos um vídeo, a atitude de perdoar, né? Ou seja, perdoar, né? Perdoar as pessoas que fazem mal a gente. E nesse filme que me emocionou e me emocionou muito também, que uma moça, uma criança nasceu, né, com síndrome, né, no cérebro, e ela não tinha como movimentar adequadamente, ou seja, andar normalmente como todo ser humano anda. E tinha pessoas que faziam bullying com essa menina. E ela cresceu, se tornou adolescente. E consequentemente, quando ela era criança, encontrou uma coleguinha que não gostava dessas coisas. Batia de frente e passou a ser as melhores amigas. E passando a ser as melhores amigas, teve um acontecimento que uma adolescente que estava fazendo bullying com ela desde pequeno, ela escreveu que era melhor essa pessoa, essa menina, né, que decidiu perdoar, era melhor se não estivesse no mundo. E ela viu essa mensagem que a sua melhor amiga escreveu. E isso atingiu na alma, atingiu no coração. O que ela fez, gente? Ela tentou se tirar a própria vida. Mas tanto que o Senhor Deus, Ele é poderoso, maravilhoso, e isso acontece também, que primeiramente o Senhor Jesus perdoou, porque quando a gente faz isso, gente, a gente está tirando no templo do Espírito Santo, está até fazendo que o Espírito Santo não habite. E o Senhor deu a oportunidade, e consequentemente a colega dela teve leucemia. E quem foi a doadora? Ela, né? E com isso, gente, nós temos sim que fazer, além de ter ações, falar palavras de bênção. E a aplicação disso tudo, gente, tem 3 circunstâncias aqui dessa aplicação. A primeira, o que você fala verdadeiramente, né? Isso devemos fazer essas perguntas, essas 3 perguntas, para que a gente assim não erramos. Como a primeira, né, como eu falei, o que vou fazer é verdadeiro? A circunstância que eu vou fazer é verdadeiro? A segunda, o que vou falar é necessário? O terceiro item, o que vou falar vai edificar a pessoa que está ouvindo? Tenta, a gente fazermos isso, porque as palavras de bênção levando para outra pessoa pode mudar caminhos, pode mudar rumos, pode mudar outras pessoas também. Crê nisso, no nome poderoso, maravilhoso de Cristo Jesus.